No último vídeo, vimos uma série de mistérios incompreensíveis para a humanidade. Pessoas, eventos, criaturas, o mais puro suco da curiosidade. Mas vimos somente o topo do iceberg até na metade. Mas agora vamos ver o que resta nas águas profundas. Na camada anterior nós meiamos o iceberg, e agora na camada 5 não tem mais volta. Nahuales são figuras das tradições mesoamericanas associadas à ideia de transformação e ligação espiritual com animais. E a palavra vem do Nahuatl Nahuali, que é uma palavra usada tanto para descrever xamãs respeitados quanto feiticeiros temidos. Na crença popular, um Nahual é alguém que possui um vínculo íntimo com algum tipo de animal específico, um vínculo definido pelo nascimento ou por rituais feitos ao longo da sua vida. E essa relação molda a identidade da pessoa e determina seu papel dentro da comunidade. E a visão mais conhecida descreve o Nahual como um indivíduo capaz de assumir a forma de um animal. A Ilha Berinjela é um caso bem famoso de ilha fantasma no Golfo do México. Cartógrafos registraram a sua existência por séculos, começando com Alonso de Santa Cruz em 1539, que descreveu uma ilha avermelhada situada a cerca de 100 quilômetros da costa de Yucatán. Mas ao longo do século XIX, o registro da ilha foi sumindo dos mapas, e pesquisas modernas reforçaram ainda mais o mistério. Algumas expedições realizadas entre 1997 e 2009 não encontraram qualquer vestígio de terra firme na área indicada. O Rancho Skinwalker é uma propriedade de 512 acres, localizada no condado de Uintah, em Utah, e ela é conhecida por relatos de fenômenos estranhos desde a década de 1970. As histórias ganharam força em 1996, quando jornais locais divulgaram um testemunho da família Sherman, que descreveu mutilações em gado, luzes incomuns, aparições de criaturas de olhos vermelhos e objetos que pareciam resistir a tiros. Pesquisadores ligados ao Instituto Nacional de Ciência da Descoberta investigaram quase 100 incidentes no local, incluindo orbes luminosos, OVNIs e campos magnéticos anômalos, mas nunca obtiveram evidências consistentes. E a propriedade recebeu esse nome por sua ligação com a figura do Skinwalker na lenda Navarro, que era ligada a bruxas capazes de assumir formas de animais. Mas isso aí todo mundo já sabe. O VB-76 é uma estação russa de ondas curtas que transmite um zumbido contínuo na frequência de 4.625 Hz desde o início dos anos de 1980. O sinal mantém um padrão repetitivo que só é interrompida por mensagens curtas em russo, que são sempre lidas de forma seca e impessoal. E a teoria do que seria essas ondas gira em torno de 3 eixos principais. O primeiro envolve comunicação militar de rotina, possivelmente ligada ao sistema russo de prontidão estratégica. O segundo envolve mensagens cifradas enviadas a unidades específicas ou agentes externos. E o terceiro envolve sistemas automáticos de retaliação nuclear. Mas essa última hipótese perdeu força porque a estação já saiu do ar sem que ocorressem graves eventos. E a última notícia sobre essa estação ocorreu em 2025, quando uma mensagem com referência à Letônia chamou atenção por coincidir com as tensões entre a Rússia e a OTAN. Benjamin Solari Parravicini foi um artista argentino que ganhou fama por seus desenhos proféticos. Ele produziu mais de 1000 psicografias entre 1936 e 1972, sempre dizendo que sua mão era guiada por uma entidade que ele identificava como seu anjo da guarda. E os seus seguidores atribuem a esses desenhos previsões como o surgimento da televisão, a comunicação por satélite, a fertilização in vitro e até a ideia de que o primeiro ser no espaço seria um cachorro. Mas a imagem que o tornou conhecido internacionalmente surgiu após 2001, quando um dos seus desenhos de 1939, mostrando a Estátua da Liberdade com prédios em queda ao fundo, foi interpretado como uma previsão dos ataques de 11 de setembro. Tahari foi um soldado francês do final do século XVIII que chamou atenção por ter um apetite fora dos padrões conhecidos. Ele devorava carne em quantidades enormes, engolia objetos em
inteiros e comia animais vivos. Seus pais não conseguiam sustentá-lo, e por isso ele teve que sair cedo de casa. E quando ele entrou pro exército revolucionário francês, nem as rações militares suportavam a sua fome. Ele revirava o lixo, comia restos e até acabou sendo hospitalizado. E durante a sua internação, os médicos testaram seus limites. Lá ele comeu a refeição de 15 pessoas, animais inteiros e até uma enguia engolida sem mastigar. E apesar de tudo isso, tinha um corpo normal e não apresentava sinais clínicos claros. Depois disso, médicos tentaram curá-lo usando láudano, tabaco, vinagre e ovos. Mas tudo isso foi sem resultado. Ele fugia para açougues, bebia sangue de pacientes e até tentava comer os cadáveres. O evento Tunguska foi uma explosão registrada em 30 de junho de 1908 na Sibéria, perto do rio Podkamenaya Tunguska. Segundo relatos, um objeto vindo do espaço entrou na atmosfera, se aqueceu pela fricção e explodiu entre 5 e 10 km de altitude. E a energia liberada foi estimada entre 10 e 15 megatons de TNT. Destruiu mais de 2.000 km² de floresta e derrubou cerca de 80 milhões de árvores. O clarão e a onda de choque foram vistos e sentidos a centenas de quilômetros, com relatos de céu iluminado durante a noite na Europa e na Ásia, janelas quebradas, calor intenso e estrondos longos que lembravam artilharia pesada. Não foi encontrada nenhuma cratera, o que indica que o objeto se desintegrou no ar. Existem muitas teorias sobre o evento, e a maioria sempre fala de um meteoro, mas no fim, pela carência de evidências, nada foi confirmado. David Hampson ficou conhecido como o Homem Silencioso por repetir o mesmo ato de protesto em uma rua movimentada, onde ele para no meio do tráfego, permanece em silêncio absoluto e se recusa a falar mesmo durante a prisão. Ele já foi detido 10 vezes pela mesma infração e sempre volta ao local após ser solto. E como ele não fala nada, ninguém tem nem ideia do porquê ele faz isso. As luzes de Fênix foram observadas em 1997 por milhares de pessoas no Arizona e em partes de Nevada, e esse caso envolveu 2 episódios: um conjunto de luzes em formato triangular cruzando o céu e outra sequência de pontos luminosos vistos sobre a região urbana de Fênix. E esse evento gerou várias interpretações ufológicas na época, mas investigações posteriores ligaram as luzes a exercícios militares. O espasmo cadavérico ou tremor de cadáveres é um enrijecimento imediato e intenso que surge no instante da morte e mantém o corpo na posição exata em que a pessoa estava. E esses movimentos pós-morte acontecem por processos biológicos simples. O músculo ainda contém energia residual e essa reserva reage a estímulos causando pequenas contrações. As células continuam um processo de desligamento gradual, o que permite reflexos físicos por um curto período. Em alguns casos, os espasmos fazem parte do início da rigidez cadavérica, que é quando o presuntão fica duro de fato. A esfera dos Betts foi um objeto metálico de 20 centímetros e cerca de 10 quilos, encontrado pela família Betts na Flórida em 1974. A família relatou que o objeto tinha movimentos autônomos, respostas a sons e mudanças de direção sem motivo aparente. Eles disseram que o objeto emitia vibrações e um som interno e contínuo em dias quentes, que rolava pela casa mesmo sem impulso e que parecia acompanhar as pessoas pela residência. A esfera também teria permanecido em equilíbrio nas bordas das mesas e provocado sons estranhos pelas casas. E esses relatos levaram a teorias sobre origem extraterrestre ou tecnologia desconhecida. E para terminar a camada, falaremos de uma das pessoas mais misteriosas da história. Satoshi Nakamoto é o nome usado pelo criador do Bitcoin, e a identidade por trás desse nome nunca foi confirmada. Ele apresentou o conceito da moeda digital em 2008, lançou a rede em 2009 e permaneceu ativo até meados de 2010. Ele criou o primeiro banco de dados blockchain e resolveu o problema do duplo gasto usando uma rede ponto a ponto. E estima-se que Nakamoto possua cerca de 1 milhão de bitcoins, tornando ele um dos seres humanos mais ricos da história. Passado a camada 5, adentramos na antepenúltima camada do vídeo. Hora de ver mais mistérios, digamos que obscuros.
A popular imagem de Jeff the Killer surgiu de uma foto editada de uma jovem japonesa chamada Mariko. Ela foi publicada em sites do Japão em 2005 e ganhou fama após modificações que deixaram o rosto mais agressivo e perturbador. Até existiam alguns boatos anteriores de que a foto era de uma garota chamada Kate Robinson, mas eles foram descartados após investigações dos usuários do 4chan e demonstraram que a história era falsa. No final das contas, mesmo sem a foto original disponível, a comunidade aceita que o rosto usado para criar a imagem do personagem veio dessa mulher japonesa. Os assassinatos ao luar em Texarkana ocorreram entre fevereiro e maio de 1946, quando um criminoso não identificado atacou 8 pessoas em áreas isoladas da região de Texarkana, que fica na divisa entre o Arkansas e o Texas. Ao todo, 5 vítimas morreram, e a imprensa chamou o responsável de fantasma de Texarkana, um agressor que atacava à noite, sempre nos fins de semana, e seus alvos eram principalmente casais em estradas escuras. E por esses casos, o pânico tomou conta da população durante todo aquele verão. Moradores se trancavam em casa ao anoitecer, a polícia reforçava patrulhas, e as lojas ficaram sem armas, munições e equipamentos de segurança. Mas é claro que eu não vou dissecar os casos aqui, porque senão o YouTube disseca eu. A chamada Antena de Otanin surgiu de uma fotografia tirada em 1964 pelo navio de pesquisa antártica USNS Otanin, enquanto ele registrava ao fundo do mar a oeste do Cabo Horn. A imagem mostrava um objeto vertical a cerca de 3.904 metros de profundidade, com uma aparência semelhante a uma antena de rádio. E só isso já estimulou várias teorias de ufologia, que sugeriram a existência de um possível artefato extraterrestre no leito oceânico. E essa foto repercutiu pela primeira vez no jornal New Zealand Herald, com o título Fotografia Enigmática do Fundo do Mar. E o ufólogo Brad Steiger reforçou o mistério em 1968 ao descrevê-la como uma peça de máquina parecida com antenas de TV e telemetria. O mistério a seguir é bem atual e é referente a um vídeo no mínimo bizarro. O vídeo mostra uma jovem chamada Hard Boiled Toe apresentando seu suposto cachorro, que é descrito como meio Cocker Spaniel e meio pastor australiano, mas o que de fato aparece nas gravações é algo que se parece mais com um homem adulto com uma pele acinzentada e escondido no armário. E outros vídeos postados pela jovem reforçam ainda mais essa bizarrice, incluindo um vídeo que ela diz que essa criatura que ela carinhosamente chama de Cracker vai matá-la. E as postagens desse tema são bem dispersas pela internet. Tem conteúdo no TikTok, no Twitter, no Reddit, com alguns comentários sugerindo que tudo seria uma atuação, embora a falta de contexto e o desaparecimento da criadora alimentem teorias de algo muito mais macabro. A Estrada das Lágrimas é um trecho isolado da Rodovia 16 no Canadá, conhecido por uma série de desaparecimentos e assassinatos que atingem mulheres desde o final de 1960. A região é bem pobre e tem pouco transporte, e tem longas distâncias sem qualquer sinal de celular, o que expõe viajantes a altos riscos e permite que crimes ocorram sem qualquer testemunha. O isolamento da mata, o solo macio e a presença de animais aceleram o sumiço de qualquer evidência. Basicamente, se elimina a pessoa lá, some com o corpo e nada acontece. A expressão coldness in my heart descreve um estado emocional de afastamento, apatia e dificuldade de sentir vínculos. E as pessoas usam esse termo para falar de insensibilidade emocional, quando a conexão com os outros se torna fraca e sentimentos como empatia e alegria parecem ausentes. Hitogata seria um comercial japonês exibido entre o fim dos anos de 1990 e o início dos anos 2000. Ele é lembrado por pouquíssimas pessoas e a mídia original nunca foi encontrada, o que transformou o comercial em um dos casos mais comentados de Lost Media. O suposto vídeo mostraria 2 humanoides brancos sobre um fundo escuro, acompanhados de um som repetitivo e da frase: a cada 2 segundos na Terra uma pessoa morre. Depois disso, as figuras desaparecem em sequência, e os relatos dizem que ele passava em horários aleatórios, em regiões como Tóquio e
Kaido, e teria ligação com campanhas de segurança ferroviária ou alertas de saúde, embora nenhuma instituição ligada a isso tenha confirmado a autoria. E o mistério cresceu quando o fórum Nichan começou a apagar mensagens sobre o assunto, reforçando a dúvida sobre sua existência e alimentando teorias que vão desde anúncios de utilidade pública até a possibilidade de tudo ter sido fruto de uma invenção coletiva. A adaga meteórica de Tutankhamon foi encontrada em 1925 no túmulo do faraó e chamou atenção porque a sua lâmina é feita de um ferro vindo do espaço, algo confirmado por análises que identificaram altos níveis de níquel e cobalto iguais aos de meteoritos do tipo siderito. Na época de Tutankhamon, o ferro era raro e mais valioso que o ouro, e era usado apenas em objetos cerimoniais. E todo esse contexto torna o objeto ainda mais intrigante. O que surgiu em livros de folclore estadunidense no início do século XX e descreve uma criatura tímida que vive nas florestas da Pensilvânia. Ele é retratado com pele flácida, verrugas e um choro constante que deixa rastros que são seguidos pelos caçadores. Ele só sai ao anoitecer, tenta evitar qualquer aproximação e se dissolve em lágrimas quando é surpreendido ou encurralado. E alguns textos posteriores dizem que ele migrou de regiões secas para pântanos e depois para florestas, carregando marcas dessa adaptação. E para terminar essa camada, vamos falar de um tópico bem interessante, que são os avistamentos reais de John Constantine. Relatos de Alan Moore e outros autores deram fama à ideia de que John Constantine teria atravessado a fronteira entre ficção e realidade. Moore contou que viu o personagem 2 vezes. A primeira em Londres, quando um homem idêntico ao mago caminhou diante dele, o encarou e sumiu na esquina, e a segunda anos depois, que descreveu uma aparição que lhe falou sobre o segredo da magia. E outros escritores ligados à série Hellblazer afirmam ter vivido encontros parecidos, como Jaime DeLallo diante do Museu Britânico, Peter Milligan em uma festa e Brian Azzarello em um bar de Chicago. E esses relatos criaram uma tradição bem curiosa, em que todos os autores que participam da série descrevem Constantine surgindo em momentos inesperados, como se fosse uma figura observadora que escapa da própria ficção. Hora de adentrarmos na reta final do vídeo e começarmos a penúltima camada, ou melhor, camada 7, e os mistérios daqui em diante são extremamente obscuros. O não-cervo é um dos criptídeos mais comentados dos Montes Apalaches. Ele é descrito como um cervo comum à distância, mas profundamente errado quando observado de perto. Testemunhas relatam membros longos demais, articulações extras, peito largo e movimentos rígidos que lembram um animal doente. E os olhos frontais é o detalhe que mais causa estranhamento. Isso gera uma sensação quase que imediata de que algo está observando. Os relatos são bem frequentes em estradas isoladas do Tennessee e envolvem aproximações diretas, falta de medo da criatura e até perseguições quando o monstro se sente provocado. O Homem do Jetpack virou um dos mistérios mais estranhos registrados nos céus de Los Angeles entre 2020 e 2022. Pilotos comerciais relataram várias vezes a presença de uma figura humanoide voando a mais de 1000 metros de altura perto do aeroporto, sempre mantendo distância das aeronaves e desaparecendo sem deixar rastros. As autoridades coletaram o vídeo, analisaram depoimentos e consideraram hipóteses que variavam de um homem usando um equipamento experimental até drones avançados projetados para imitar um corpo humano, mas até hoje não tem uma certeza do que era o Homem de Jetpack. John Frum é uma figura central em um culto que surgiu na ilha de Tana, em Vanuatu, e surgiu por volta da década de 1930. Os moradores da ilha descrevem John Frum como um soldado americano que prometeu trazer prosperidade, bens materiais e saúde para quem seguisse seus ensinamentos. E o seu nome provavelmente nasceu da frase John from America, algo ouvido pelos nativos durante a presença militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O mais bizarro de tudo é que tanto na região quanto nos registros militares dos Estados Unidos não há qualquer menção a esse tal de soldado John, o que torna ele uma figura que é simplesmente inexplicável. E essa religião combina tradições locais com a expectativa de retorno desse mensageiro, e os seus seguidores mantêm cerimônias que envolvem bandeiras, desfiles e símbolos que lembram práticas militares.
Em 1803, um barco oco veio à deriva até a costa de Hitachi, e dentro dele, pescadores encontraram uma jovem de pele clara, cabelos ruivos, roupas estranhas e uma caixa que ela se recusava a entregar. O mais intrigante é que o barco onde a jovem foi encontrada, além de oco, tinha janelas, placas metálicas e símbolos indecifráveis. 4 textos antigos registraram o episódio, com algumas variações nos detalhes, e relatos posteriores ligaram a história a naufrágios europeus, folclore local e medos sobre influências externas. Mas no fim, nunca foi decifrado quem era aquela jovem e o que havia naquela caixa que ela tanto guardava. Apesar de um mistério, a teoria do Vale da Estranheza é bem conhecida, mas eu coloquei ela nessa camada profunda do vídeo porque eu acho ela muito bizarra e bem obscura. O Vale da Estranheza descreve o momento em que algo parece humano demais para ser tratado como um simples objeto, mas não humano o suficiente para gerar empatia. Você percebe olhos que não focam direito, pele com brilho artificial e movimentos sem microvariações. Algo muito certinho, muito robótico. E o nosso cérebro tenta encaixar aquilo na categoria humana e falha miseravelmente. E o resultado é sentir repulsa daquilo. E esse efeito normalmente aparece em robôs, animações e até próteses hiperrealistas. E essa hipótese foi proposta pelo pesquisador Masahiro Mori, que observou que a familiaridade aumenta conforme a aparência se aproxima da humana, mas acaba caindo em um ponto específico, e essa queda é o vale. Mas sabe o que é mais perturbador? É que existe uma espécie de teoria da conspiração por trás do vale, que fala que esse estranhamento é um traço evolutivo do ser humano, porque em algum período da história da humanidade existiu um predador do ser humano que era muito parecido com a gente, e por essa semelhança ele se infiltrava e devorava todo mundo. E aí surgiu esse traço evolutivo para sabermos diferenciar quem é humano e quem não é. Mas é claro que isso não passa de uma teoria. Tartária era o nome usado por europeus da Idade Média até o século XX para descrever uma imensa área da Ásia que ia do Mar Cáspio até o Oceano Pacífico. E esse território incluía regiões que hoje correspondem à Sibéria, Mongólia, Turquestão e Manchúria, e era associado aos povos turcomanos e mongóis, que eram chamados genericamente de tártaros. Mas com o avanço do Império Russo sobre essas terras, o mapa da região foi ficando mais claro para o ocidente, e o termo Tartária acabou caindo em desuso. O nome ainda aparece em mapas antigos e em relatos de pensadores europeus que descreviam o território como remoto e hostil, onde habitava uma civilização de pessoas extremamente altas e com uma arquitetura diferenciada. E isso abriu brecha para mais uma teoria da conspiração que fala que o Império Tartária dominava todo o mundo e acabou sendo extinto. E a base dessa teoria é como a arquitetura da humanidade mudou tanto ao longo dos anos, saindo de construções mais rústicas e detalhadas para algo genérico. A ilha Sandy era uma suposta ilha localizada entre a Austrália e a Nova Caledônia, que foi citada em mapas por décadas apesar de nunca ter existido. Ela aparecia em atlas renomados e até no Google Maps, o que gerou muita curiosidade até que em 2012, cientistas australianos navegaram até as coordenadas e encontraram apenas mar profundo com cerca de 1.400 metros. Nagoro é uma pequena vila japonesa no Vale Liai em Shikoku, que ganhou fama por abrigar centenas de bonecos feitos pela moradora Tsukine Ayano. A vila já teve cerca de 300 habitantes, porém o declínio populacional reduziu esse número para menos de 30. E depois de voltar para a vila para cuidar do pai, Ayano criou um boneco para representá-lo e o colocou no campo, iniciando um trabalho que resultou em mais de 400 figuras espalhadas pela vila. Muitos bonecos representavam antigos moradores ou pessoas inventadas, ocupando salas, pontos de ônibus e áreas de trabalho. E por esse trabalho, no mínimo peculiar, a vila virou atração turística e passou a ser conhecida como Vila de Bonecos Nagoro. Alan era um homem quieto e reservado, e a única coisa que chamou atenção na sua rotina foi o dia em que apareceu com um gato. O animal parecia comum, até começar a encarar paredes e observar cada passo do dono com uma atenção inquietante. E logo vieram os miados constantes, ruídos pela madrugada e reclamações dos vizinhos. As coisas pioraram quando Alan acordou com o gato sentado em seu peito, respirando de forma pesada como se algo com
consumisse por dentro. E o episódio se repetiu noite após noite até Alan decidir abandonar o animal na floresta. No dia seguinte, um grito vindo de sua casa fez os vizinhos correrem. Encontraram Alan morto, olhos arregalados e a língua para fora, como se tivesse visto algo impossível. E ao verificar seu celular, viram no vídeo o mesmo gato sentado e imóvel, encarando a câmera fixamente. O mistério nunca foi explicado, e a única foto do caso é essa que tá passando no fundo do vídeo. E para finalizar a camada, vamos falar do evento da nuvem rosa carnívora. A história da nuvem carnívora rosa de Tomoka descreve uma série de relatos que surgiram em 1955 e 1966 no interior da Flórida, onde moradores afirmavam ver uma névoa densa e rosada que se arrastava pelo chão. A névoa corroía plantas e deixava para trás apenas ossos das supostas vítimas. A região era isolada e o medo se espalhou enquanto teorias tentavam explicar o fenômeno. E essas teorias iam desde maldições indígenas envolvendo o lendário chefe Tomoki até hipóteses mais modernas como gás tóxico, efeitos químicos ou até histeria coletiva alimentada por lançamentos de foguetes. Nenhuma explicação nunca foi confirmada. Não há nada sobre as vítimas e o fenômeno desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, transformando a estranha nuvem rosa em um dos casos mais estranhos e esquecidos da história americana. Finalmente chegamos na camada 8, a última camada do vídeo, o mais profundo no abismo. E eu realmente duvido que você conheça pelo menos um desses mistérios. Não acredita em mim? Então vamos lá. Um supermercado no Japão exibiu vários desenhos feitos por crianças para o Dia dos Pais, mas um deles chamou a atenção em todo o país. A arte, feita por uma criança de 5 anos, mostrava o pai com traços assustadores em vermelho e uma mensagem pedindo para a mãe voltar para casa. E ao lado do retrato havia a figura de uma pessoa pendurada por uma corda e uma cadeira caída, o que levou muitas pessoas a interpretar a imagem como uma possível representação do autoextermínio da mãe daquela criança. Em 1962, a pequena aldeia de Caxaxá, na antiga Tanganica, enfrentou um fenômeno estranho que ficou conhecido como a epidemia de risos, um surto de histeria coletiva que começou quando 3 alunas de um internato começaram a rir sem parar. O comportamento se espalhou para as demais estudantes e acabou fechando a escola, mas mandar as meninas de volta para casa só piorou a situação, porque permitiu que essa crise avançasse para a vilarejos vizinhos. E nos meses seguintes, centenas de crianças e jovens passaram por risos incontroláveis, além de desmaios, dores, problemas respiratórios e até ataques de choro, o que levou ao fechamento de 14 escolas e deixou mais de 1000 pessoas afetadas, antes do fenômeno simplesmente desaparecer sem explicação clara. A saga do Buraco Negro estrearia em 2025 e levaria Dragon Ball para um novo nível de força que ultrapassa qualquer limite conhecido. A história apresenta uma batalha entre 2 personagens que liberam energia em uma escala extrema, forte o bastante para interferir no mundo real e criar um loop temporal que remonta a 1990. O impacto do confronto teria sido tão grande que já teria acontecido antes, só que ninguém nunca percebeu. Então, basicamente, essa teoria fala que chega 2025, 2 personagens de Dragon Ball bem poderoso treta muito e o poder é tão alto que manda a gente no loop temporal pra sempre. O assassino da I-70 é um homicida nunca identificado que tirou a vida de 6 pessoas em 1992 ao longo da rodovia interestadual I-70, que é uma estrada que atravessa Indiana, Kansas e Missouri. Ele atacava com uma pistola Hermanwerk modelo ET-22, sempre em estabelecimentos comerciais e durante o expediente, o que gerou pânico nas redondezas pelos próximos 29 dias. A polícia reuniu retratos
falados e testemunhos, mas nunca encontrou o responsável, que continua foragido até os dias de hoje. E mesmo com esse grande lapso temporal, a recompensa permanece ativa e o caso aberto. O centauro de 6 pernas surgiu nos fóruns do 4chan em 2008 e virou uma das figuras mais perturbadoras da creepypasta wiki. A criatura é descrita como um híbrido humanoide pálido com corpo de cavalo, 6 pernas, garras afiadas e um comportamento predatório. E o seu relato mais famoso envolve uma família que o viu no meio da noite enquanto ele arrancava uma criança de um túmulo antes de arrastá-la para uma floresta, onde gritos ecoaram até cessarem repentinamente. Os elfos da demolição aparecem em relatos ao redor do mundo como pequenas figuras humanoides vistas em momentos antes ou depois de grandes tragédias. As pessoas descrevem esses seres como criaturas de aparência folclórica, com roupas pequenas e chapéus pontudos, muito parecido com a visão tradicional do duende, e eles aparecem muitas vezes inspecionando destroços ou observando locais que logo enfrentariam um desastre. Há registros que ligam esses avistamentos ao colapso de pontes, a acidentes em obras e até tragédias modernas. E existe uma série de teorias que tentam explicar a sua origem, que vão desde histeria coletiva até visitantes interdimensionais. O lobisomem de Chalons é ligado ao nome de Nicolas Damonte, um alfaiate francês executado em 1598 após ser acusado de crimes que chocaram a região. Segundo os registros, Damonte atraía crianças para sua oficina, onde cometia abusos, eliminava suas vítimas cortando suas gargantas e depois consumia partes dos corpos. E ele também era investigado por perseguir crianças nas florestas, transformado em um lobo, o que levou à acusação de licantropia. E quando as autoridades entraram em seu porão, encontraram uma grande pilha de ossos humanos. Damonte teria confessado tudo no tribunal, mas suas declarações foram consideradas tão perturbadoras que o próprio tribunal ordenou que toda a documentação fosse destruída. Sua execução ocorreu na fogueira, com relatos afirmando que Damonte teria amaldiçoado todos os presentes e invocado o diabo enquanto queimava. O caso conhecido como Histeria das Freiras Miando surgiu em um convento francês durante a Idade Média. O episódio começou quando uma freira passou a miar como um gato sem uma explicação clara. Dias depois, outras religiosas repetiram o comportamento, e o convento inteiro passou a ouvir miados coletivos durante a noite. E esse fenômeno é tratado como um exemplo clássico de histeria coletiva, que estaria ligada ao estresse psicológico provocado pelas regras rígidas e pela vida isolada dentro dos conventos. E como último mistério do vídeo, falaremos do curioso caso do Blue Hell do Michigan. O Inferno Azul do Michigan aparece em relatos como um ponto perdido nos túneis subterrâneos do estado, e é descrito sendo uma passagem que tiraria a pessoa da própria realidade. A lenda compara o fenômeno ao erro gráfico de videogames conhecido como Blue Hell, que é quando o jogador cai fora do mapa e enxerga estruturas vazias e inacessíveis. Testemunhas afirmam que quem entra nessa anomalia desaparece ou passa a observar o mundo sem ser percebido, como se estivesse preso atrás de um vidro invisível. E a localização exata do lugar varia entre túneis sobre o Lago Erie, instalações militares, prédios abandonados em Detroit e até histórias envolvendo serpentes antigas enterradas por tribos nativas. E é com isso que a gente finaliza a camada 8 e o vídeo como um todo. Hora de irmos para as considerações finais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Lembrando que esse vídeo é a parte 2 dos cortes do vídeo original. E você pode conferir tanto a parte 1 quanto o vídeo completo nos recomendados ou na descrição desse vídeo. Mas se você não assistiu o corte original, aqui terminamos o iceberg de mistérios. Então se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, sua inscrição no canal e seu hype no vídeo. E se possível, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Mas é isso, um grande abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.